Esse vídeo foi feito com o objetivo de falar um pouco sobre pavimentação, principalmente sobre o Manual de Técnicas de Pavimentação, que foi um livro escrito por Walter de Censo. É um livro bem completo a respeito deste tema e eu irei abordar os principais pontos dele de uma forma um pouco menos técnica, sem aprofundar muito em alguns cálculos, apenas mostrando um pouco sobre as definições e o conceito por trás da técnica, ok? Então vamos lá. Basicamente, primeiro vamos falar um pouco sobre a definição de um pavimento, de uma pavimentação. O que seria isso? Pavimentação é uma estrutura construída sob a terraplenagem e destinada técnica e economicamente a resistir aos esforços verticais oriundos do tráfego e distribuí-los. Segundo, melhorar as condições de rolamento quanto ao conforto e segurança. E terceiro, resistir aos esforços horizontais, os desgastes, tornando mais durável a superfície de rolamento. Então, basicamente, a pavimentação tem como esses os principais objetivos dela. Beleza? Bom, agora que já sabemos um pouco sobre a definição do que é uma pavimentação, vamos adentrar um pouco sobre os aspectos conceituais de pavimentação, certo? Para a gente poder ter uma noção sobre como é obtida as cargas para esse dimensionamento e esses pormenores, como é dissipado. Vamos ver agora. Vamos lá. A área de contrato entre os pneus e o pavimento tem a forma aproximadamente elíptica e as pressões exercidas, dada a relativa rigidez dos pneus, têm uma distribuição aproximadamente parabólica, com a pressão máxima exercida no centro da área de carga. Para efeitos apenas de estudo das ações das cargas, visando ao dimensionamento dos pavimentos, pode-se admitir uma carga aplicada geralmente uma pressão de contato uniformemente distribuída numa área de contato circular. A pressão de contato é aproximadamente igual à pressão dos pneus, sendo a diferença desprezível para efeito do dimensionamento. Bom, então basicamente aqui fala sobre como é dada as cargas que a gente utiliza como base para poder fazer o cálculo do dimensionamento de um pavimento. O pavimento basicamente tem que resistir às cargas que são aplicadas nele. E essas cargas que são aplicadas no pavimento, elas são provenientes dos pneus dos veículos que vão passar sobre ele, beleza? E, como dito aqui, a pressão de contato é aproximadamente igual à pressão dos pneus. Então, basicamente, essa pressão que nós precisamos encontrar para poder fazer o cálculo da resistência desse nosso pavimento é basicamente a pressão que os pneus dos veículos têm. Isso daqui obedece, como basicamente quase tudo aquilo no mundo da engenharia, a terceira lei de Newton, né, que é a lei da ação e reação. Nessa figura, nós temos uma imagem do que foi dito anteriormente. Temos dois pneus aqui. Um deles, esse desenho que fica na parte esquerda do vídeo, ele mostra um pneu com uma distribuição de carga circular, que é o que geralmente utilizamos para modelos de cálculo. Já na parte direita do vídeo, uma distribuição de carga em formato de uma elipse, com uma dissipação de carga ao decorrer das camadas do pavimento em um formato parabólico, como realmente acontece em situações reais. Então isso daqui ilustra aquilo que foi dito anteriormente. Novamente, galera, como eu já havia dito no final e eu venho reforçar agora nesse modelo, eu não irei abranger a parte de cálculo. Por trás de todos esses desenhos, não só este agora que nós estamos vendo aqui, como os outros que virão nesse vídeo, eu não irei entrar dentro da parte mais matemática desses modelos, ok? Eu irei fazer apenas um apanhado geral para vocês terem uma noção de como é feito. Mas por trás de todos esses desenhos, de todas essas figuras, há uma matemática por trás para poder fazer esse cálculo lógico, ok? Então vamos só primeiro ver
essas questões para a gente poder ter um entendimento. Depois, provavelmente, eu irei fazer um vídeo falando a respeito dessa parte um pouco mais técnica, beleza? Então vamos lá, vamos para os próximos. Já essa imagem aqui, ela mostra como é feita a distribuição dos esforços à medida que se aprofunda as camadas do pavimento. O interessante se notar é que à medida que vai aprofundando na camada da pavimentação, essa dissipação de carga ela é feita através de um determinado coeficiente, de um determinado ângulo, e esse ângulo é de aproximadamente 45 graus. Então isso significa que quanto mais profundo for a camada, menor será a pressão exercida no terreno, porque a área irá aumentar. A carga permanecerá igual, tanto no início como no final, porém a área de contato, levando em consideração esse ângulo aqui, ele irá ir ampliando a 45 graus. Dessa forma vai produzir uma área de contato nas superfícies mais fundas dessa pavimentação bem maior, diminuindo assim a pressão total. Lembrando que pressão é força sobre área. Já essa outra imagem aqui, é interessante notar que há uma sobreposição dos esforços. Por quê? Porque à medida que vai se aprofundando as camadas ou a profundidade da pavimentação, aquele cone mostrado no exercício anterior também vai aumentando, gerando assim uma área de sobreposição dos esforços, que é essa área achurada aqui, ó. É uma área onde há uma sobreposição dos esforços. Já essa área aqui é uma área onde está atuando apenas o esforço de um determinado pneu, de um pneu só, onde não vai haver a sobreposição deles. Então, nesse caso, nessa área achurada aqui, nós teríamos que multiplicar esse fator de carga, essa pressão, por 2, devido à presença de esforços simultâneos dos dois pneus. Bom, vamos falar agora um pouco sobre as camadas da pavimentação. Basicamente, um pavimento pode ser composto pelas seguintes camadas: subleito, regularização, reforço do subleito, subbase, base e revestimento. Dependendo das características da matéria-prima com que está sendo trabalhado, pode-se abrir mão de algumas dessas camadas. Nós vamos ver isso aqui um pouco mais para frente. Mas, basicamente, no geral, de forma técnica, um pavimento é composto pelas seguintes camadas: subleito, regularização do subleito, reforço do subleito, subbase, base e revestimento. Beleza? Aqui mostra um exemplo de um corte de uma seção transversal típica de um pavimento flexível. Aqui é interessante se notar que, além de mostrar o corte, ele mostra também algumas medidas de uma pista, vamos dizer assim, padrão, com 7 metros de largura, com abaulamento de 2%, que é essa inclinação aqui que eu irei falar posteriormente sobre em outro vídeo, e as camadas que estão aqui. É interessante falar aqui a respeito dessas camadas, que eu irei falar novamente no decorrer do vídeo, que pavimentação nós temos que pensar o seguinte: a cada camada que vamos subindo nela, mais resistente é aquele material que nós estamos trabalhando, até chegar ao revestimento, que será o material mais resistente ou mais nobre da nossa pavimentação, beleza? Então, para efeitos, vamos dizer assim, econômicos e de estabilidade também, cada camada que trabalhamos ela vai ser mais nobre que a camada imediatamente inferior, beleza? Até nós chegarmos ao revestimento, que será a nossa camada mais nobre. É interessante notar nesse desenho aqui que cada camada que vai subindo, tá vendo aqui? Ela tem uma espessura inferior à camada imediatamente anterior a ela. Isso tem o objetivo de fazer uma contenção, de conter, de impedir que essa camada, que os esforços provenientes dela possa prejudicar a pavimentação. Então é interessante notar isso daqui, ok? E essa daqui é uma imagem de uma seção transversal típica de um pavimento rígido. Posteriormente eu estarei fazendo um vídeo falando sobre as características e as particularidades de cada tipo de pavimento. Basicamente são dois: os pavimentos flexíveis e os rígidos, ok? Então eu trouxe só essa imagem para não ficar vago neste vídeo, vocês terem uma compreensão, um conhecimento já prévio a respeito dessa questão do pavimento rígido, certinho?
Posteriormente eu irei aprofundar um pouco mais a respeito disso. Bom, falando um pouco sobre as camadas da pavimentação, começando pelo subleito, o que é o subleito? Subleito é o terreno de fundação do pavimento. Basicamente é isso o subleito. A regularização é a camada de espessura irregular construída sobre o subleito e destinada a conformá-lo transversal e longitudinalmente com o projeto. Reforço do subleito é uma camada de espessura constante construída, se necessário, acima da regularização, com características tecnológicas superiores às da regularização e inferiores à da camada imediatamente superior, ou seja, a subbase. Isso daqui é aquilo que eu já havia dito antes. Toda camada que nós iremos fazer, a camada superior a ela será feita de um material mais nobre do que aquela que nós estamos fazendo. E isso tem o objetivo de ir aumentando a resistência dessa nossa pavimentação e proteger as camadas superiores. Subbase é a camada complementar à base quando, por circunstâncias técnicas e econômicas, não for aconselhável construir a base diretamente sobre a regularização ou reforço do subleito. Agora nós vamos entrar aqui, vamos falar um pouco sobre a base e o revestimento. Basicamente, ao meu ver, essas são as duas camadas mais importantes da pavimentação. Na verdade, não só ao meu ver, ao ver também da execução. Saindo um pouco da área técnica e indo um pouco mais para a área de execução, você provavelmente no canteiro de obra vai ser muito raro você ver alguém falando a respeito de qualquer outra dessas camadas, a não ser essas duas, a base e o revestimento. Vamos ver aqui o que diz sobre a base. Base é a camada destinada a resistir os esforços verticais oriundos do tráfego e distribuí-los. Na verdade, o pavimento pode ser considerado composto de base e revestimento, sendo que a base poderá ou não ser completada pela subbase e pelo reforço do subleito. Entendeu? Então, basicamente é isso. Revestimento, também chamado de capa de rolamento ou simplesmente capa, é a camada tanto quanto possível impermeável que recebe diretamente a ação do tráfego e destina a melhorar a superfície de rolamento quando as condições de conforto e segurança, além de resistir aos desgastes, ou seja, aumentar a durabilidade da estrutura. Então, basicamente, se você for no canteiro de obra trabalhar, essas são as duas principais camadas da pavimentação que você vai ouvir falar. Vai ouvir falar sobre a base e o revestimento. As outras, você pode sim ouvir falar, só que mais de um conceito bem mais técnico. Na execução mesmo, essas aqui são as duas camadas que você vai mais ouvir falar. E eu irei fazer posteriormente um vídeo falando sobre a execução desses dois processos. Bacana? Bom, então eu irei ficar por aqui nesse momento, para o vídeo não se estender muito. Esse foi apenas um vídeo de um ponto de vista geral a respeito sobre o assunto. Eu irei fazer alguns vídeos um pouco mais aprofundados a respeito de alguns temas. Então é isso daí, aguardo vocês em breve. Até mais, obrigado.